A gente aprende na vida de Noé que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Ele constrói a arca por anos, mas ela serve por dias. Noé leva décadas para construir algo que serve para dias. Porque o único propósito da arca era estabelecer sobrevivência, mas depois que o dilúvio acaba, a arca não tem mais uso. E aí ele abre mão do passado e ele começa a construir o novo com Deus. Irmão, ele entendeu que o tempo da arca era tempo de sobrevivência. Depois do dilúvio era tempo de reconstrução. O problema de quem não discerne o tempo é que você pode ainda estar tentando sobreviver quando você já deveria estar reconstruindo. Quando eu aprendo a me mover independente do que está lá fora, eu não me torno mais refém do que é externo. Eu governo de dentro para fora. Existe em mim a paz que excede todo entendimento. Existe em mim o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Foi depositado sobre mim a mesma unção que foi repousada sobre Jesus. Então não há nada impossível àquele que crê. O mundo está em caos. Qual é a novidade? Pega os últimos 100 anos. A Revolução Industrial foi fenomenal, mas também teve muito sangue, muito suor, teve muitas rupturas. Quantas vezes nações se levantaram, quantos homens se levantaram e foram depostos, removidos. Quantas coisas aconteceram nesses últimos 100 anos. Não tem nada de novo no caos. Então eu que decido qual é a dinâmica que vai governar o meu dia. Se eu olhar para a terra, eu vou achar que está tudo mal. Se eu olhar para os céus, eu vou me lembrar que Deus continua sendo bom. A sua misericórdia se renova todos os dias sobre a minha vida, irmão. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei o que você está vivendo, qual a dificuldade que você tem enfrentado. Eu não sei qual é a impossibilidade que você tem, ou qual é o gigante que bateu na sua porta. Eu não sei qual é a altura das ondas ao seu redor, ou quais são suas dúvidas. Eu não sei qual é a tua inquietação, ou quais são suas preocupações. Eu não sei quais são suas impossibilidades. Para alguns de nós são financeiros, para outros são ligados à saúde. Talvez você precise de um mover na tua casa, no teu casamento. Mas eu só quero te lembrar, irmão, que a despeito de tudo que se levanta ao teu redor, existe uma palavra de Deus depositada em você, e você precisa acessá-la. Você precisa provocar os seus milagres. Você precisa crer e declarar e mover o sobrenatural. A palavra da fé é a dinâmica pela qual Deus criou tudo que existe. Irmão, muita gente está desistindo, não é porque tem falta de fé, é porque tem falta de memória. Se você lembrar de onde o Senhor já te tirou, dos livramentos que Ele já te deu, dos milagres que Ele já gerou, quem lembra do que Deus fez no passado, não tem dúvidas, Deus vai fazer uma vez mais. Por que Jesus não volta sem as marcas? Porque as nossas marcas são o que nos dão a autoridade para ministrar sobre quem está enfermo. As nossas cicatrizes não são motivo de vergonha, pelo contrário, elas são um memorial da fé. Cicatrizes ferem a nossa estética, mas apontam para o nosso milagre. Essa geração tem muitos registros, mas ainda carrega poucas marcas. A gente aprendeu a registrar através de posts e stories, mas os registros depois de 24 horas passam. As marcas geradas no tempo da batalha é o que vai sustentar você quando novos gigantes tentarem te parar. Para você sentir medo caminhando com Deus, você vai precisar esquecer de quem Ele é. É impossível caminhar com Deus sabendo quem Deus é e ainda assim sentir medo. A gente realmente expressa o que a gente acredita sobre Deus quando a aprovação vem. O que realmente acreditamos sobre Deus fica evidente na aprovação. Jesus é amor, mas a gente só expressa esse amor quando a gente experimenta uma traição, por exemplo, com alguém que a gente ama. Irmão, as provações são uma oportunidade de Deus gerar em nós algo que vai além da nossa mensagem. A gente se torna a mensagem no momento da provação. Não tenha medo das tempestades, mas também não se acostume com elas. As tempestades são um processo de Deus para te ensinar a andar sobre as águas. As experiências que Deus está gerando em você são para te dar propriedade para aquilo que você ainda vai viver. Você recebe isso? Quantas pessoas precisaram perder tudo para ressignificar o que realmente importa? As emoções te fazem reféns daquilo que você sente. Um dia você está de bom humor, parece que o mundo é colorido. Um dia você está de mau humor, parece que tudo perdeu a cor. A fé é um convite para governarmos as nossas emoções. Eu sou feliz independente do que eu tenho. Eu sou feliz independente do que eu sinto, porque eu escolhi caminhar com aquele que pode todas as coisas.
O medo, a crise, a angústia, as pestes, a fome, isso sempre existiu. O que a gente precisa entender é que caminhar por fé não significa se alienar do que está acontecendo ou criar uma realidade paralela. Caminhar por fé significa andar por uma realidade superior. A dor faz parte da nossa jornada. A dor da perda, a dor da traição, a dor da rejeição, a dor do processo, a dor da distância. A grande questão não é se nós vamos sentir dor, a pergunta é o que nós estamos aprendendo em meio a ela. Porque a dor é algo que conecta toda a criação. Jesus não foi poupado dela, e às vezes a gente tem uma expectativa de que, pega essa chave, irmão, de que Deus nos poupe daquilo que não poupou nem ao próprio Jesus. Jesus não foi poupado da dor do processo, Jesus não foi poupado da dor em meio ao trabalho, Jesus não foi poupado da dor do abandono, da dor da traição. Jesus não foi poupado nem da dor da cruz ou da separação. A Bíblia diz que quando ele está próximo de se entregar, ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O que eu quero compartilhar com você é que a maior dor que Jesus sentiu não foi da traição de Judas, não foi dos espinhos colocados sobre a sua cabeça, muito menos dos cravos colocados sobre as suas mãos e pés. A dor que fez com que Jesus pedisse para que, se fosse possível, o Pai separasse dele, era a dor da separação. Se a dor que fez com que Jesus tivesse temor e medo, a Bíblia diz que ele sentiu uma angústia mortal a ponto de transpirar sangue. Se a dor que fez Jesus sentir isso é a dor da separação do Pai, a gente precisa entender que não existe vida longe dele. Eu não sei se já te disseram, mas crescer dói. Os sociólogos têm chamado a nossa geração de geração Peter Pan, uma geração que vive na terra do nunca e que está o tempo inteiro buscando conforto. Uma geração que quer ser poupada dos processos, que quer ser poupada das dores do processo. O problema é que quando eu sou poupado da dor do processo, eu estou sendo afastado também da oportunidade do crescimento. Irmão, se você tem sentido dor, se alegra, existe algo sendo gerado em você. Existe um crescimento sendo gerado em você. Existe uma força que brota em meio à minha dor. Tem muita gente desistindo, irmão, dos processos, porque se esqueceu do propósito. O que a gente aprende com isso é que às vezes a gente consegue vencer a dor no início da jornada, mas o que vai mudar a nossa história é se a gente conseguir vencer a dor no meio do caminho. A dor não é um problema, o problema é viver algo vazio. A dor é um ótimo servo, ela serve você para que você seja cauteloso, mas ela é um péssimo mestre, porque ela vai definir quais são os seus limites e até onde você pode ir. Vamos ser sinceros, irmão, olha para mim, quantas coisas você teria deixado de viver se você tivesse parado quando algo começou a doer. Que é muito melhor a dor do crescimento do que a dor da atrofia. Irmão, eu prefiro doer, sentir dor porque estou crescendo, do que sentir dor porque parei de crescer. Você está comigo? Se a dor é quem começa a me liderar, eu só vou fazer aquilo que não dói. E aí eu não acesso a maturidade, porque eu preferi ficar numa zona de conforto. Vai doer o processo? Vai, então não quero. Vai doer o processo? Não, então eu não quero. O problema é que quando eu aborto o processo, eu aborto o milagre. Quando eu aborto o processo, eu aborto a promessa. A questão é se você vai deixar a dor parar você ou não. O que me sustenta no dia mau é uma visão e uma palavra. Visionários são homens que desenvolveram a capacidade de passear no tempo. Então eles foram no futuro, viram coisas e voltaram para o presente para contar o que viram. Todo visionário consegue ver além do seu tempo. Todo visionário tem uma visão que vai além das suas circunstâncias. Todo visionário consegue ver além da sua dor. Porque tinha dor na construção da arca, mas existia uma visão que fazia com que Noé não parasse. Tinha dor durante a jornada de Pedro, em meio a cativeiros e prisões, mas existia uma visão que fazia com que ele suportasse a sua dor. Você está num trabalho que você não faz o que você gostaria de fazer, você não está descansando como você gostaria de descansar, mas quando você lembra da sua família, você continua fazendo o que tem que ser feito. Porque a visão da sua família e do propósito pelo qual você faz o que faz é o que sustenta você no meio do processo. Irmão, se eu me esquecer da visão que Deus me deu para fazer o que eu faço, no primeiro combate, no primeiro conflito, eu paro de fazer o que eu estou fazendo. Eu entendo que o meu problema não é sentir dor no meio da jornada. O meu problema é gastar a única vida que eu tenho para não construir nada que vai falar comigo na eternidade. Você foi criado para criar algo eterno.
E é por isso que, se você gastar toda a sua vida com coisas que só terminam em você, você pode ter sucesso segundo os critérios dos homens, mas você vai se sentir vazio dentro de si. Por que tem gente que alcança o sucesso profissional e ainda assim se sente vazio? Porque não existe nada pior do que um sucesso completamente vazio de propósito. Então a gente tem que entender que, se a minha natureza é criada para a eternidade, a única coisa que preenche ela são frutos que eles vão ser gerados para a eternidade. Você foi gerado para a eternidade. Você deve conhecer centenas de pessoas que tiveram sucesso aos olhos dos homens, mas ainda assim são vazios de Deus. Porque não tem nada pior do que um sucesso sem propósito. A gente precisa entender que a vergonha de ontem vai se transformar no milagre de hoje. Então, uma vergonha familiar pode transformar você num canal de cura para famílias. Uma vergonha financeira, uma quebra, uma falência pode transformar você num canal de vida para ministrar sobre provisão. É que em todo o processo da nossa jornada de fé vai existir dor, mas existe uma força que brota dessa dor. Você está comigo? Diga amém.